Olá pessoal, aqui estamos em nosso canal de arqueologia, em que nós viajamos no tempo para contar para vocês coisas interessantes do passado, do presente também, mas de um presente não muito próximo, vamos dizer, em torno de nós, e também do futuro. Nesse canal nós desenterramos coisas do passado, conforme vocês podem ver na descrição do vídeo aqui embaixo, em que também tem os links de acesso aos outros vídeos desta série e artigos no site. Nesse vídeo nós temos uma continuação de nossas viagens que fizemos ao passado em busca de revistas técnicas de eletrônica em diversas partes do mundo. Nós viajamos já para a Alemanha, para a França, para a Espanha, para a Itália, para os Estados Unidos, para países latinos, em busca de revistas técnicas de eletrônica antigas, fazendo um comentário, porque muitas delas me influenciaram na minha formação. Eu tenho hoje coleção enorme de todas essas revistas, que eu consultava muito para fazer minhas matérias, meus artigos, para aprender eletrônica, e até hoje consulto quando preciso de uma informação. Então, faltou ainda uma região do mundo para a qual nós não viajamos, que é a Ásia. Então, nós vamos falar hoje, nesse vídeo, das revistas internacionais de eletrônica de alguns países asiáticos. E nós começamos pelo Japão, onde até fomos colaborador do Shortwave, certo? DX Guide do Japão. Nós temos artigos nessa publicação para radioamadores do Japão, rádio escutas do mundo inteiro, na década de 60, entre 65 e 75 mais ou menos, eu fui colaborador desta revista. Haviam então boletins de propagação, horários em que determinadas estações poderiam ser ouvidas em determinadas regiões, o que era muito interessante porque você procurava sintonizá-las, e coisas desse tipo. Uma outra revista do Japão, que eu também tenho uma coleção, é essa daqui. Eu não sei pronunciar o nome, mas eu gostava de ver os esquemas dessas revistas, porque eles são exatamente como nós fazemos aqui, que é o padrão americano. Então essa revista, na realidade, ela pegava muito de publicações americanas, traduzia para o japonês, e lá tinha os circuitos que a gente, olhando para eles, descobriu o que era, e era muito interessante. Eu tenho uma boa coleção dessas revistas, né? E lá no site, vocês têm o link aqui abaixo para o artigo correspondente, você tem mais informações sobre esta publicação. Continuando, eu também tinha revistas de outros países. E nós temos revistas importantes de eletrônica, por exemplo, na Austrália. E na Austrália, uma que se destaca é a Silicon Chip. Vocês têm a capa aí no slide, no vídeo, do lado, que era uma revista de makers, uma revista de robistas, uma revista de montadores, bastante interessante, copiada do mesmo estilo das revistas americanas da época, como a Radio Electronics, a Popular Electronics e outras, né? Então a Silicon Chip era muito interessante por esse motivo. O interessante é que essa revista ela ainda está ativa. Então vocês podem lá no link abaixo, que eu dou a indicação, acessar as edições dessa revista. Nós temos ainda outras revistas importantes na China. Mas a China tem dois problemas para a gente. Primeiro é a barreira da linguagem, né? Se bem que eu tenho publicações na China, e lá eles adotam o mesmo tipo de representação esquemática. Então, se você conseguir uma revista chinesa, você vai conseguir ler os esquemas, mas o texto, obviamente, vai ficar mais difícil, né? Nós temos a tradução do Google, mas também ela é um pouco problemática, né? Nós passamos agora para um outro gigante asiático, tanto em termos de população, mas também em tecnologia, é bastante avançado, que é a Índia. E na Índia tem uma revista que se destaca, que é a Electronics for You, né? Também abreviada por EFY, né? Electronics for You. E essa revista é uma revista de makers também, e tem uma característica muito importante, ela se encontra ativa. Então você pode encontrar os exemplares desde a época da sua fundação em 69 até agora.
e até eventualmente fazer uma assinatura virtual para ter o seu exemplar, certo, virtual aqui. Ele é editado em inglês. É uma revista bastante interessante, com esquemas, projetos práticos e tudo mais. Então vejam que as revistas, as publicações técnicas, elas estão em toda a parte. É só questão de você encontrar nos sebos, encontrar em coleções antigas. Existem sites na internet que disponibilizam as versões antigas dessas revistas de graça. Mas é claro, sempre tem o problema da barreira da língua, né? Para o caso da Índia, da Austrália e mesmo no Japão, em que existem algumas possibilidades de edições em inglês, não há tanto problema. Mas na hora que você pega, por exemplo, uma edição na China, a coisa já fica um pouquinho mais complicada, né? Mas tudo depende de vontade. O fato é que a gente tem que estar conectado. Dê um like aí para este vídeo. Veja mais informações aqui na descrição do vídeo, porque nós temos os links para as versões anteriores deste vídeo, em que nós visitamos países como a Alemanha, como a Itália, como a França, como os Estados Unidos, e falamos das revistas técnicas que existiam lá. Até mais!